Olá, tudo bem? Aqui é Paulo Maciel. Vou começar agora o terceiro vídeo sobre a minha teoria do mesaísmo. O mesaísmo, que é como nós falamos no vídeo anterior, é a teoria do caminho do meio, ou a teoria do centro, onde todos os políticos devem abandonar a ideologia de direita ou esquerda e caminhar para o centro, buscando um ponto de convergência onde todos os políticos possam ter espaço sem ter a disputa entre capitalismo e socialismo, entre progressistas e conservadores. A ideia dentro do mesaísmo é que um político seria escolhido, votado, pelas suas propostas de trabalho. O vereador, o deputado, o senador, de acordo com a região onde ele estaria atuando e de acordo com as necessidades locais. Como o mesaísmo propõe um trabalho sem ideologia, sem direita ou esquerda, esses políticos eles trariam projetos sociais, projetos econômicos, de acordo com a demanda local e temporal de cada região, de cada estado, de cada cidade, de cada país. E esses políticos seriam escolhidos pelos seus projetos e não pelas suas ideologias. Então, a primeira parte da teoria, ela é muito boa, porque ela traz tolerância, compaixão, diálogo, aceitação, pacificação. E uma outra coisa muito interessante, que o que acontece hoje, por exemplo, na política, é muito fácil ver isso nos Estados Unidos, que é totalmente polarizado entre republicanos e democratas. Cada vez que um presidente de um partido entra, ele desfaz tudo que o anterior fez e começa a implantar a sua ideologia. Quando esse partido sai e entra um novo partido, eles desfazem tudo que o anterior fez e começa uma nova ideologia. Ou seja, o país ele caminha 4, 8 anos em uma direção, volta para o período anterior, aquele governo, começa mais 4, 8 anos, volta e está sempre sendo desconstruído. Mesmo que um projeto de um político foi bom e está funcionando, o próximo ele tem que derrubar tudo aquilo que foi feito apenas porque é do outro lado da ideologia. É uma coisa insana. E isso acontece a nível de prefeitura, a nível de estado, a nível de país. Em todos os níveis isso acontece. Então nós estamos sempre caminhando 2 passos para frente e 1 para trás, 2 para frente e 1 para trás. E com o mesaísmo, que é a teoria do centro, todas as teorias que estão funcionando, que foram no caso da prática estão funcionando, continuam assim, dessa forma, continuam sendo aplicadas e continuam funcionando, porque já não terá mais um confronto ideológico. Entretanto, esse segundo ponto da teoria, ele é um ponto bem mais delicado e bem mais difícil de ser trabalhado, porque a minha teoria, a teoria do mesaísmo, ele tem 2 pilares. O primeiro pilar ele está ligado ao centro, a todos os partidos políticos caminharem para o centro. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o segundo pilar, ele diz respeito a uma questão muito delicada da história da humanidade, que é a dinâmica de como a humanidade funciona. Então, nesse segundo pilar, que eu vou começar agora a introduzir o texto, nesse contexto da teoria do mesaísmo. Entre os animais que vivem em grupo, principalmente animais mamíferos, como o elefante, como os macacos, como leões, como hienas, como lobos, existe a figura normalmente chamada de macho alfa. Em alguns grupos onde o grupo é dominado por uma fêmea, como nos elefantes e nas hienas, é uma fêmea alfa. E nos outros grupos, como lobos, como leões, como chimpanzés, é o macho alfa. Esse macho alfa ou a fêmea alfa, ela chega nesse topo, nessa posição, normalmente lutando com os outros concorrentes à posição do macho alfa. E nessa posição, normalmente o mais forte vence.
E é interessante que nesses grupos, também normalmente, as fêmeas, elas cruzam só com o macho alfa. E isso na natureza é benéfico, porque esse macho alfa vai passar o melhor gene possível, já que ele é o mais forte e o mais adaptado, para as fêmeas, para as futuras gerações. Os machos beta, eles se beneficiam da convivência com o grupo, na troca de alimentos, de caça, mas ele não tem a condição de procriar com as fêmeas, para não passar um gene mais de um macho mais fraco. E está tudo bem no sentido da natureza, porque o macho alfa é realmente o melhor macho daquele grupo. Nós, seres humanos, também seguimos essa ordem do macho alfa. O problema é que, normalmente na natureza, o macho alfa é o mais saudável, e nos seres humanos não é o mais saudável. No ser humano, normalmente, esse macho alfa é o mais patológico, e ele está representado nessa teoria na figura do psicopata. Esse psicopata, normalmente, ele é o agente da história da evolução do planeta. Se nós olharmos os grandes impérios que existiram na história, como da Mesopotâmia, do Egito, da Grécia, de Roma, Macedônia, todos esses grandes impérios que existiram na humanidade, eles eram comandados por um psicopata. Geralmente o psicopata mais forte, o macho alfa. E esses psicopatas, eles construíam a humanidade num processo histórico de ascensão e queda. Então, os grandes impérios, eles sempre tinham essa dinâmica. Aqui o poder e aqui o tempo. Então, a história da humanidade é assim, um império, ele cresce, chega ao seu ponto máximo e entra em colapso. Outro império cresce, chega ao seu máximo, entra em colapso. Outro império cresce e entra em colapso. E esse colapso, geralmente, ele é causado pela patologia desencadeada pelo próprio psicopata. Porque como o psicopata, ele chega no poder usando todos os meios possíveis, ele tem que se cercar de pessoas também psicopatas. É como um chefe de um narcotráfico, de uma quadrilha, que ele se cerca de outros traficantes e outros bandidos para manter o seu status quo, seu jogo de poder. Só que, ao mesmo tempo que ele vai crescendo, ele vai corrompendo toda a estrutura social, até que chega um momento que qualquer intervenção, qualquer invasão, por exemplo, de um povo menor, ele consegue fazer o império entrar em colapso. Então, o psicopata, ele seria, como no caso do macho alfa, só que uma pessoa doente, né, doente. E eu costumo dizer que a história da humanidade, toda a dinâmica da história da humanidade, ela é escrita pelo desejo de poder do psicopata. Desejo de poder. A psiquiatria considera, pelo conhecimento que tem até a atualidade, de que a pessoa nasce psicopata. Ela nasce psicopata. E algumas evidências mostram que, pelo meio ambiente, por exemplo, se o meio ambiente que essa criança nasce, ela é saudável, acolhedor, ela se torna um sociopata. Se é um ambiente mais hostil, mais violento, ela se torna um psicopata. Embora não seja muito claro essa definição, como alguns chamam o sociopata narcisista e o psicopata como psicopata clássico, nós temos os grandes psicopatas da história, os grandes genocidas, como, por exemplo, Átila o Huno, Nero, Calígula, Gengis Khan, Tamerlão, Adolf Hitler, Mao Tse-tung, Pol Pot, Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Benito Mussolini e muitos outros menores, né? Esses são os grandes psicopatas da história. A psiquiatria, ela considera também que 4% da população, mais ou menos 4%, é psicopata. Nós temos no mundo atualmente 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões. 4% de 8 bilhões de pessoas, ele vai dar 320 milhões de pessoas. Ou seja, o mundo tem atualmente 320 milhões de pessoas psicopatas. Em vários graus. Nós temos que entender também que a psicopatia, ela tem vários tipos de psicopatas e vários graus de psicopata. No meu site, eu detalho isso com muito mais
pormenores, né, de cada tipo, de cada grau, o que é cada grau de psicopata. Aqui no Brasil, que nós temos atualmente 220 milhões de brasileiros, isso corresponderia a 9 milhões de brasileiros psicopatas. O Brasil tem 9 milhões de psicopatas, falando em termos estatísticos. O que dá para ocupar todos os cargos, né? Todos os cargos importantes de poder no país e todos os cargos de poder no mundo por psicopatas. Uma coisa também que é importante comentar, é que eu ressalto isso numa das páginas do meu site, é que uma pessoa não pode ser condenada apenas por ser psicopata, porque ela nasce assim, não é uma escolha. Ela só pode ser condenada pelo crime que ela comete. Se ela não cometer crime, enquanto ela não comete crime, ela não pode ser condenada. Por que eu tenho esse cuidado de falar isso? Porque nós vemos, por exemplo, naquela questão de pluralidade de direita e esquerda, que existe esse conflito entre direita e esquerda, e os dois lados, acho que o outro lado é o lado do mal, nós sempre estamos buscando identificar o mal, e o mal sempre está do outro lado. Como essa teoria fala que o mundo ele é governado e a dinâmica da história da humanidade é escrita pelos psicopatas, nós identificamos então o mal como psicopata. E de repente descobrimos que uma pessoa é psicopata, e aí já a condenamos. E isso é um erro, porque o psicopata, dentro da própria teoria do mesaísmo, ele só pode ser considerado culpado pelos crimes que ele comete. Ele não pode ser considerado culpado apenas por ser psicopata. Então, uma pessoa diz, ele é psicopata, então ele é culpado, ele é criminoso. Não é, não necessariamente. Principalmente quando nós estamos agora, por exemplo, num nível tão denso, tão difícil, tão conflituoso aqui no Brasil, onde os dois lados chamam o outro de psicopata, né? Não, ele é psicopata, não, ele é que é psicopata. Mas nós temos que identificar daí, pelos processos legais da jurisprudência, definir quem comete crime, e quem comete crime é culpado pelo crime que comete, não por ser psicopata. Como eu falei, no meu site tem bastante informação a respeito da psicopatia, de pessoas que são psicopatas, dos tipos de psicopatas e dos graus de psicopatas. Mas quem quiser, depois eu vou colocar no link do vídeo alguns livros. Esse aqui, por exemplo, é bem famoso esse livro, da Ana Beatriz, Mentes Perigosas. Esse aqui fala sobre psicopatas e vários tipos de psicopatas e vários tipos de situações sociais. Esse livro é bem interessante também. Homens maus fazem o que os homens bons sonham, o que eles gostariam de fazer. Aqui também fala sobre psicopatia. E na política, esse livro aqui, Por que os líderes mentem? Tentando explicar por que os líderes mentem, mas se os líderes são psicopatas, aí fica mais fácil entender. Esse aqui, Política, Ideologia e Conspirações, a sujeira por trás das ideias que dominam o mundo. Porque isso é uma coisa interessante, né? Todo mundo acha que está certo. E todo mundo acha que o mal está do outro lado. E os psicopatas, eles se aproveitam justamente desse instinto de pertencimento à tribo para incentivar as pessoas, pelo efeito manada, a atacar, a destruir os outros. E esse também é um livro muito bom. Ponerologia, Psicopatas no Poder, de um psiquiatra que viveu sob o regime russo e sofreu na pele o processo da ditadura. Então, esses livros, para quem quiser aprofundar, são muito interessantes. O que é mais importante na teoria é mostrar o seguinte, como a minha teoria é mais humanista, e humanista no sentido de focar no ser humano, nós precisamos entender quem é o ser humano que produz história. E por que a história da humanidade é uma história de ascensão e queda? Porque o poder sempre está no topo do projeto de domínio das pessoas. E quando nós entendemos essa dinâmica e conseguimos entender toda a história, não baseada mais na economia, como eu falei no vídeo anterior, baseada no capital e no trabalho, não mais focado no capital e no trabalho, mas focado na dinâmica de poder. O poder aqui é a chave essencial de todo o processo. Tudo se move
estimulado pelo desejo de poder. E nós, seres humanos, que somos apenas neuróticos, o Freud falava, todos nós somos neuróticos, a diferença é que uns são mais do que outros, e os neuróticos têm a necessidade de fazer a coisa certa, de ser aprovado pela sociedade, de ser aceito pelo grupo, de ser aprovado por Deus, de conseguir a sua salvação. Então, os neuróticos estão sempre lutando pelo bem contra o mal. E os psicopatas que estão no poder, com essas ideologias, não só a ideologia de direita e esquerda, mas porque essa história vem muito antes de existir direita e esquerda, mas o psicopata usa esse conceito de bem e de mal, convence o seu povo de que o mal está do outro lado e faz o povo lutar, matar e morrer por ele. Então essa é a dinâmica da história. Nós somos neuróticos, na grande maioria, 90% da humanidade neuróticos, conduzidos por psicopatas. Então esse é o segundo ponto que eu quero refletir na teoria, né? Nós entendemos quem é o ser humano que gera a história, e que nós temos que focar no ser humano e não mais na teoria de direita e esquerda. Nós temos que abandonar completamente esse processo aqui de ideologia. Essa ideologia, ela é construída, ela não é real. Então, esse é o convite para uma reflexão. Peço a quem assistiu até o fim que faça comentários, que dê sugestões, que dê seu ok, e que transmita para outras pessoas, para que a gente possa crescer e fazer esse movimento ficar cada vez mais forte, mais possível, mais viável. Grato pela atenção.